Enquanto eu estava no meu dilema entre psicologia e publicidade, passei primeiro na prova de psicologia, né, no vestibular de psicologia. E aí eu fui me dando conta que realmente era aquilo que eu precisava fazer mesmo, porque o que me levou à psicologia foi estar entendendo as várias tentativas de suicídio da minha mãe desde os meus 10 anos de idade. Desacredito que sobre aquele psicólogo que fala assim, eu entrei na psicologia para ajudar somente os outros. Eu acho que a gente se beneficia e muito, né? Não estou falando que a gente tem que fazer psicologia só para isso. Mas quando a gente bebe da fonte, daquilo que a gente vai oferecer para o outro, ou seja, quando a gente é coerente, entendendo que quando a gente é psicoterapeuta, a gente abre espaço, né, para o outro, mas para abrir espaço para o outro, a gente tem que abrir espaço para a gente. A gente também tem que se dar uma chance no sentido da gente se autoanalisar, autoconhecer. Então, eu fui muito em busca desse autoconhecimento também. E que eu queria entender aquela alma que gritava por socorro, né? Que no caso era minha mãe, né? Então, eu passei uma infância e uma adolescência que eu penso hoje que não foram fases fáceis para mim. Foram fases bem complicadas e conturbadas, né? Hoje eu entendo que a minha mãe referência é a psicologia, que é esse colo que eu encontrei para dar conta e para eu viver agora com mais tranquilidade. De 10 anos para cá, hoje eu tenho 48 anos, então 30 anos aí se passaram, né? E eu não imaginaria que eu estaria hoje falando de um jeito tão mais sereno e tão mais tranquilo. Então isso quer dizer que hoje eu acredito que a vida é a arte que leva tempo, que é uma das frases que eu coloco no meu livro, porque quando eu tive a inflamação cerebral, eu resolvi escrever o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Então, eu entrei na psicologia muito mais para responder o que faz com que uma pessoa queira antecipar a morte dela por meio do suicídio. Porque se a morte nos é dada como condição humana, né, quem nasce já está condenado a morrer. Né? E quando eu falo condenação, não é um castigo, mas assim, é diferente de um objeto que não tem essa consciência da sua finitude. Né? Nós, enquanto seres humanos, temos. Né? A gente sabe que nós morreremos um dia. Então, se a gente sabe, inclusive, aí a lá Heidegger falando, né, o Heidegger ele pontua assim que nós somos seres para a morte, que a gente tem que ter essa consciência da finitude para que, de repente, a gente consiga, né, viver plenamente ou de um jeito mais significativo a nossa vida, a nossa existência, né, assumir realmente a nossa responsabilidade existencial. Sempre meu desejo foi ser professora universitária, supervisora, eu queria fazer isso e queria trabalhar em consultório de psicologia, ou seja, eu queria ser uma psicóloga clínica. E hoje eu vivo isso, né? Só que é um caminho. Eu hoje consigo falar, eu sou feliz pelas escolhas que eu fiz e pelas renúncias. Então isso que me levou para a psicologia e para a suicidologia. Nunca tive nenhuma aula sequer, né, na graduação, tampouco em especializações, em congressos que eu fui, nenhuma aula que me desse uma habilitação em relação a como lidar com uma pessoa com comportamento suicida. Hoje também eu tenho a felicidade de capacitar esses profissionais, alertar principalmente as leads acadêmicas de profissionais da saúde do quanto é necessário a gente falar sobre suicídio, a gente falar sobre prevenção do suicídio, sobre pós-venção, que é toda e qualquer atividade que se faz depois de um suicídio acontecer. Então, assim, eu fui desenvolvendo na minha carreira, né, na minha trajetória, tanto o escopo da prevenção do suicídio, quanto da pós-venção. Né? Hoje eu trabalho com as duas frentes, né, que é acolher pessoas que querem se matar, que tentam o suicídio e felizmente não tem a morte consumada. Isso quer dizer que a gente vai ter que trabalhar com a ressignificação das percepções e da mobilização de energia. E também trabalho com os impactados, que são os chamados sobreviventes, né, do suicídio, que são os familiares, amigos, toda e qualquer pessoa que foi impactada por um suicídio. E infelizmente esses números têm aumentado. Em 2005, então, eu publico o livro Suicídio Gestalt.
exatamente para alertar, né, as leads acadêmicas a falarem sobre esse assunto. E aí eu me lembro que, olha, estou falando de 2005, eu tive 3 recusas editoriais, porque esse assunto era tabu. Até então eu achava que era só eu que tinha, né, essa vivência de ter uma mãe ou um familiar que tentava o suicídio. Então, assim, era muito desgastante para mim, né? Porque eu me sentia sempre, e assim sempre foi, eu sempre me sentia a minoria. E eu fui entendendo que ao longo do tempo, felizmente, nem sempre a maioria tem razão. Talvez seja uma criação que eu tive, né, para eu me acomodar nessa situação e para me sentir mais confortável. Então, eu comecei a entender, assim, cada ser humano é muito singular, né? É muito diferente. E é isso que foi me aproximando cada vez mais e fazendo com que eu me apaixonasse pela psicologia, né? Por isso que eu gosto tanto da Gestalt terapia, porque a Gestalt terapia, ela traz essa apreciação das diferenças. E na suicidologia não seria diferente. Porque se eu tinha essa intenção de trabalhar com pessoas em sofrimento intenso existencial, cada pessoa, não existe um jeito único de se trabalhar com o manejo do comportamento suicida, porque são pessoas diferentes. Mas a gente vai tentando dar uma pitada, né, para aquela pessoa e tentar resgatar o que é significativo para ela. Porque de alguma forma, em algum momento da vida dela, ela teve alguma coisa que a fazia feliz, que a fazia se sentir viva. Ao longo do tempo, esta pessoa, ela foi perdendo e ela foi entrando naquilo que eu cunhei como um processo de morrência, sendo o ápice do processo de morrência o suicídio. A gente nasceu sim com a constatação de que morreremos, mas não para se matar. E aí então eu começo uma compreensão que o suicídio, ele é uma antecipação daquilo que fatalmente já vai acontecer, né? Não é castigo, mas algumas pessoas começam com tamanho sofrimento que elas começam a vislumbrar que o suicídio poderia ser uma das possibilidades. Então o meu trabalho realmente é trazer essa esperança para que a pessoa possa resgatar aquilo que um dia já foi significativo, aquilo que um dia representou um sonho dela. Porque eu acho que uma pessoa que entra em processo de morrência, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, a capacidade dela confiar que vale a pena viver.